Bom, iniciando, né? A gente sabe que a gente precisa elaborar, a gente precisa engajar em todas as etapas, né, aí de construção do instrumento. E quando a gente fala de desenho experimental, né, vamos fazer uma pesquisa, a gente precisa elaborar um desenho experimental. Isso significa que a gente precisa estabelecer da melhor forma possível quais são as variáveis, qual é a variável dependente, qual é a variável independente, como que a gente vai realizar essa pesquisa. A gente precisa delimitar como que a gente vai coletar esses dados, mas necessariamente qual é a influência e a correlação dessas variáveis. E aí, né, para quem ainda não tem, vocês têm dúvidas com relação à variável dependente? O que é a variável dependente? O que é a variável independente? Vocês estão acostumados com essas nomenclaturas? Vocês saberiam me dizer o que são cada uma delas? Não? A variável dependente, a variável independente seria aquela que tá ali no meio, e a variável dependente é aquela que depende da influência de outra coisa. Seria isso? É porque a gente viu isso em estatística, mas eu não lembro direito. Bom, é mais ou menos por esse caminho aí, mas eu vou explicar melhor para vocês. Vamos lá. O livro ele dá um exemplo e eu vou usar ele. Digamos que, né, a gente queira fazer uma pesquisa sobre a correlação com tomar café e incidência de... não é esse exemplo que o livro usa. Não, é esse sim. E a incidência de aumento de pressão arterial, né? Então, a gente tem duas coisas aí que a gente quer medir. A gente quer medir a pressão arterial e o consumo de cafeína. A variável independente é o consumo de cafeína. É algo que o pesquisador consegue manipular. Ou seja, você consegue, de alguma forma, dar várias xícaras de café para a pessoa que vai estar ali participando da pesquisa, certo? Você consegue. Às vezes a gente não consegue manipular. A variável independente, às vezes a gente não consegue manipular. E a variável dependente, o nome já fala, né? É a resposta à variável independente. A variável dependente, obviamente, pelo nome, depende da variável dependente, desse estímulo aqui, para uma resposta. É bem aquele negócio de comportamental. Mas eu não falo muito de estímulo e resposta, porque pode ser que não necessariamente tenha a ver com estímulo e resposta. Mas, basicamente, a variável independente é aquela que o pesquisador manipula ou escolhe, assim, aleatoriamente. E a variável dependente é a reação que aquilo vai desencadear. Então, se eu estou falando de consumo de café e pressão arterial, percebam, consumo de café eu consigo manipular, certo? Então, quantas xícaras a pessoa toma, né? Quantas xícaras a pessoa toma, quanto de cafeína ela vai consumir. E a variável dependente é exatamente, Keila, é o comportamento, é a ação que vai ser desencadeada por causa daquilo. E nesse caso da pesquisa, né, seria a questão da pressão arterial. A pressão arterial, quanto que sobe ou desce de acordo com a cafeína que a pessoa consome. A variável dependente, dificilmente ou quase nunca o pesquisador controla, certo? Normalmente a gente busca controlar a variável independente mesmo. Então, quando a gente elabora um desenho experimental... Professora. Oi. Luciana, tá cortando. Sempre... Tá cortando a sua... Oi, a minha. Peraí, gente, deu aqui. Oi. Pode falar de novo. Pronto, agora melhorou. Se a variável independente, ela seria um fator externo? Sim. Sempre? Necessariamente é um fator externo que pode ser escolhido ao acaso, né, aleatoriamente, ou pode ser manipulado pelo pesquisador. Por exemplo, vamos falar sobre... Deixa eu pensar. Agressividade no trânsito, né? E aí a gente vai fazer uma pesquisa utilizando a questão do gênero, né? Gênero e agressividade no trânsito. A variável independente seria o quê? O gênero. O gênero é algo que a gente não consegue
sabe, acontece naturalmente, entende? Não é algo que a gente consegue manipular ali, a gente só tá pegando da natureza externa, né, e verificando quais são as consequências disso para a nossa variável dependente, a agressividade. Agora, tem variáveis independentes que a gente consegue controlar e manipular. Por exemplo, se a gente fala da influência da iluminação para a visão, né, a influência da iluminação. A gente, por exemplo, consegue jogar um flash de luz na cara das pessoas, sabe? Joga um flash mais forte, joga um flash mais fraco, joga um flash médio, etc. Essa é a variável independente. A gente está tentando medir as consequências, né, disso para a visão. Aí, não foi pego in natura, né, in natura que eles falam. Foi algo que foi colocado e manipulado pelo pesquisador. Conseguiu compreender? Nem sempre a variável... Entendi, professora. Nem sempre a variável independente, ela é externa, né? Ela é in natura. Às vezes, né, dentro de um experimento que é restrito, quem controla essas variáveis é o pesquisador. Vamos dizer assim, por exemplo, né, a gente vai fazer uma pesquisa sobre aprendizado de crianças com deficiência visual nas escolas, certo? Quando a gente vai para a escola, o aprendizado já está acontecendo. A gente não vai fazer nada, a gente só vai verificar, né? A gente vai descrever, talvez, e tentar correlacionar as coisas. Então, a gente está pegando aquele negócio do ex post facto, né? A gente já está pegando algo que já aconteceu para pesquisar. Então, essa é uma variável, mas continua sendo uma variável independente. Só que é uma variável independente que não está sendo manipulada pelo pesquisador. Ok? Vocês conseguiram compreender, gente? É porque, assim, esse negócio de variável dependente e variável independente é um negócio que é bem chatinho da gente lembrar. Porque, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que, tipo assim, variável dependente sei lá, me parece que depende do pesquisador e a gente consegue manipular. Mas não, é o contrário. Não sei se vocês têm essa impressão também. Mas é o contrário. O pesquisador manipula a independente, né? E a dependente é o que vai acontecer a partir dali, qual é a reação daquela pessoa frente a isso, ok? Então, quando a gente desenvolve, né, uma pesquisa com o máximo de segurança possível, a gente precisa ter ciência de todos os efeitos, e isso normalmente acontece muito mais em pesquisas quantitativas do que qualitativa. Isso mesmo, Keila. A dependente depende da independente. É exatamente isso. A dependente só acontece porque tem a independente. É por isso que ela é chamada de dependente. Enfim. Aí, pessoal. Tá. Então, quando a gente desenha um projeto, a gente precisa, né, principalmente na pesquisa quantitativa, a gente precisa ter noção dos efeitos da manipulação dessas variáveis, né? O que causa na pessoa, o que vai ocorrer depois que eu manipular essas variáveis, ou então dependendo da correlação entre essas duas. Então, normalmente os projetos de pesquisa são diferenciados em experimentos reais e quase experimentos. A gente, como pesquisadores em psicologia, geralmente a gente trabalha com os quase experimentos ou pesquisa ex post facto. Vocês lembram, né, da pesquisa ex post facto que a gente estudou há algum tempinho atrás? Porque os experimentos verdadeiros, a gente manipula tudo. A gente manipula quem, o que, quando, onde, como. A gente manipula quais são as pessoas que vão participar, qual é as categorias das pessoas, quais são os comportamentos que a gente espera delas. A gente manipula os estímulos a qual essas pessoas vão ser apresentadas, né? E aí a gente manipula também, a gente verifica os efeitos da manipulação desses estímulos e etc. Então, por exemplo, se eu quisesse trabalhar com aprendizado de algarismos romanos, né, em crianças de, sei lá, do ensino fundamental, se eu quisesse fazer um experimento verdadeiro, eu necessariamente talvez deveria pegar crianças que não têm conhecimento de algarismos romanos, né? Então eu testaria ali anteriormente para ver se elas tinham conhecimento, se não, aplicaria uma intervenção, verificaria o aprendizado delas, né? Vamos pensar que a gente quer falar de ensino de algarismos romanos conforme a idade, ou então conforme o ambiente, enfim.
Tem várias coisas aí que dá para correlacionar. Mas aí eu ensinaria isso para a criança. Então, eu controlaria essa variável independente. Eu estaria sobre o controle de todas as consequências, de todos os estímulos, de todos os efeitos, ok? Na verdade, sobre as consequências não. As consequências seria o que eu observaria, né? E os quasi-experimentos, ou experimentos ex post facto, a gente não controla as condições, a gente não manipula essas variáveis independentes, a gente só, elas já estão acontecendo, são variáveis que a gente não consegue pegar e manipular, né? Então a gente só avalia, analisa a correlação a partir do que já está havendo. Esses experimentos, eles são bem comuns em psicologia. Esses experimentos verdadeiros, eles acontecem muito em psicologia experimental, né? A questão de aprendizado, de verificação de iluminação, etc, né? Essas coisas, de laboratórios experimentais. Ok? Não, mas na verdade não necessariamente. Não necessariamente, né? Pode acontecer em outras situações também. Mas essas situações dos experimentos verdadeiros, eles são muito restritos, certo? O ambiente tem que ser controlado, as pessoas, elas precisam ser rigorosamente selecionadas e etc. E os quase-experimentos, não. Eu acho esse negócio de quase-experimentos tão... que é um experimento, né? Não é quase um experimento. Então, eu prefiro chamar de ex post facto, que eu acho que delineia melhor o que a gente precisa entender. Então, por exemplo, ele dá um exemplo aqui, né? Embaixo. Ó, se alguém examinasse as diferenças na habilidade mecânica entre os sexos, poderia-se desenhar apenas um quase-experimento, uma vez que não é possível atribuir aleatoriamente aos participantes as condições masculina e feminina. A variável sexo condiciona, assim, o próprio plano, ou seja... Se eu tô num experimento que eu quero falar de gênero, que eu quero falar de masculino, feminino, etc., eu não posso chegar e pedir pra pessoa e falar assim, ó, você, aleatoriamente, você vai ser o masculino, você vai ser o feminino, e aí vocês vão ter que responder de acordo com o masculino. Isso não pode acontecer, isso não acontece. Então, essa variável de gênero é algo que eu não consigo controlar, é algo que eu só pego ali do meio ambiente, que já tá ali se mostrando, só pego e utilizo, ok? Bom, opções de procedimento para o desenho experimental. Bom, gente, a questão dos procedimentos, nós temos alguns procedimentos que o livro ele delineia. No caso, são 4. Primeiro, a mensuração da variável dependente pode ser realizada tanto antes quanto após o tratamento. Pré-teste e pós-teste, ou somente após o tratamento, somente pós-teste. Eu não sei se vocês já viram, tem uma pesquisa, né? Eu não lembro direito sobre a pesquisa, mas eu lembro que era alguma coisa sobre... Ai, gente, como é que é o nome daquele remédio que não tem efeito nenhum, mas que a pessoa pensa que tem efeito e faz efeito mesmo? Gente, qual é o nome? Placebo. Isso, obrigada, placebo, obrigada. Exatamente isso. Então, você administra, né, o efeito do medicamento, se a pessoa tá realmente melhorando por causa do efeito do medicamento ou por causa do tomar o medicamento em si. Então, aí tem grupos que recebem o medicamento, tem grupos que recebem só o placebo, etc. A questão do pré-teste e pós-teste, ela serve exatamente para isso. Ela serve para a gente delimitar se a intervenção que a gente aplicou, ela realmente foi eficaz por causa da intervenção. Oi, Gil, você quer falar alguma coisa? Oi? Não, desculpa, tô aberto. Tudo bem, tô aberto, tudo bem. Desculpa. Bom, Tá, ok. O pré-teste e o pós-teste, eles servem justamente pra gente verificar se a pessoa aprendeu, digamos que é aprendizado, né? O que a gente tá querendo medir. Se a pessoa aprendeu ou mudou o seu comportamento por causa da intervenção, ou se foi por causa de outra coisa, né? Uma coisa aleatória na vida. Então, por exemplo, né? Vamos falar do medicamento, ok? Aí vamos dizer que a gente separa em grupos. Aí esse grupo aqui, ele vai ser medido antes, digamos que são pessoas que têm dores de cabeça constante. Aí a gente vai ver qual é a eficácia de um Dorflex. Aí tá, beleza. Aí a gente vai fazer o quê? Aí a gente vai ver o nível da dor de cabeça da pessoa. Aí a gente dá o Dorflex pra ela.
E depois a gente vai ver o nível da dor de cabeça da pessoa de novo, para ver se melhorou ou não. Então é por isso que a gente aplica o pré-teste e o pós-teste. Gente, e esse negócio de pré-teste e pós-teste, ele não é só para pesquisa. Eu vou dizer para vocês, experiência prática, anotem aí para a vida de vocês. Qualquer coisa que vocês forem fazer em psicologia, intervenção, palestra, oficina, apliquem um questionário anterior e um posterior. Por quê? Porque é material para pesquisa, é material para artigo, sabe? Por exemplo, eu tenho o planejamento, né, de fazer uma oficina sobre psicologia para os colaboradores. Fiz com a gerência do SESI e eu quero fazer com os colaboradores no geral, sobre os conhecimentos em psicologia, sobre a questão das áreas de psicologia, etc. E eu preparei um questionário anterior à palestra para compreender qual é o nível de conhecimento das pessoas em psicologia, né, e para saber a respeito dos estereótipos do psicólogo com relação às pessoas. Obrigada, mãezinha. Olha só, é um pré-teste, não é? É um pré-teste, basicamente. E essas informações eu vou poder utilizar, se por um acaso um dia, né? Ou posso utilizar em relatórios para conseguir feedback ou para conseguir até promover outras ações. Né, se eu quiser um dia realizar uma pesquisa a respeito do papel social do psicólogo, a respeito da visualização desse papel, ou se eu quiser montar um projeto de pesquisa falando sobre intervenções, eu vou poder utilizar esses dados, né, estatísticos ou não, justamente para embasar a minha intervenção. Então, esse negócio de fazer pré-teste, fazer pós-teste, não é um negócio só de... eu vou fazer uma pesquisa estatística e tal. Não! Você pode utilizar antes de qualquer intervenção que vocês vão tomar. Então, por exemplo, professora, a gente vai fazer estágio na escola, né? E aí, o nosso estágio na escola, a gente quer ensinar... Gente, tem alguma coisa estranha na minha água. Que isso? Que isso? Não sai. Que ela tem um negócio estranho na minha água, mas eu bebo do mesmo jeito porque eu estou com sede. Então, vocês vão fazer uma intervenção na escola sobre... Não sei... Sobre, pronto, a questão da saúde mental, né? Que é básico na psicologia fazer coisas sobre saúde mental. Sobre o conhecimento dos cuidados a respeito da saúde mental. Beleza, aí vocês vão aplicar um questionário nos alunos tudinho pra saber o quanto que eles sabem sobre saúde mental, sobre... Não, melhor, vamos lá. Sobre doenças sexualmente transmissíveis e infecções sexualmente transmissíveis. Aí vocês vão lá, fazem um questionário antes com todos os alunos para saber o quanto eles conhecem, né? Aí vão lá, aplicam a intervenção, faz palestra, oficina, enfim, o que seja. E aí depois vocês aplicam um outro questionário, porque aí no relatório de vocês vão dizer, olha só, desses alunos, de 100 alunos, 60% desses alunos não conheciam nada sobre doença sexualmente transmissível. Sei lá, 40% dos alunos não sabia como se utilizava uma camisinha. E depois da intervenção, perceba que os resultados modificaram. Então, observem que esse negócio da gente fazer pré e pós-teste é ótimo em diversas situações, até mesmo nas situações que não necessariamente envolvem uma pesquisa logo em seguida. Tem também a opção de fazer só o pós-teste, né? Só que a diferença é que a gente não consegue essa comparação, né? A gente não sabe, por exemplo, se é feito somente só o pós-teste, a gente não sabe, por exemplo, se a pessoa ela melhorou, se no caso for a demanda de uma melhora, né? A gente não sabe se ela melhorou por causa da intervenção ou por uma coisa aleatória. Né? Então, por exemplo, a gente vai falar sobre questões, sintomas depressivos, né? E a gente vai lá, conversa com a pessoa, não faz um pré-teste. E aí, do nada, acontece que a pessoa melhora, sei lá, e a gente não sabe porque, a gente não sabe como ela estava antes, a gente não conseguiu medir para comparar como é que ela ficou depois. Se existe aí uma melhora, não tem como comparar, porque a gente não tem esses dados iniciais. Então, assim, pessoal... levem esse negócio de pré-teste e pós-teste para a vida de vocês, porque é ótimo para a gente basear qualquer coisa, qualquer relatório, qualquer projeto, seja ele de pesquisa ou não. Bom,
as formas de submeter os grupos a tratamento, deixa eu aumentar mais aqui que tá estranho, são cada grupo é submetido a um único nível da variável independente, e eu vou explicar isso para vocês. Ok. O livro mais lá pra frente vai dar um exemplo, mas eu vou dar ele agora para vocês. É assim. Digamos que você quer fazer uma pesquisa sobre o medo das crianças do escuro, né? O medo que elas sentem com o escuro, ok? Quando você vai falar de medo de escuro, então, vamos lá, me respondam. Tem o medo do escuro das crianças. Qual é a variável dependente e qual é a variável independente nesse caso aí? A variável dependente seria o escuro, visto que você consegue produzi-lo. E a variável independente seria o medo, visto que você não tem acesso direto a ele. Você precisa manipulá-lo através da ausência de luz. É o contrário, Railson. Lembra que a variável é a variável independente que a gente consegue manipular. A variável dependente depende da independente. Isso. É de fato. Por isso que ela depende. Nesse caso, a gente consegue manipular. A gente não manipularia, no caso, o escuro, pra ver, tipo, quanto de medo a criança ia ter ou não? Exatamente, Augusto. O que a gente consegue manipular é o escuro. Se a gente consegue manipular o escuro, então o escuro é a variável independente, certo? A variável dependente é o medo, até porque o medo depende do escuro. Agora, como que a gente manipularia o escuro? Bom, simples. Vamos dizer que a gente vai medir o medo da criança com os batimentos cardíacos dela, né? Vamos dizer que esse foi o jeito que a gente arranjou de medir o medo. Então, se a criança está com os batimentos cardíacos muito, muito acelerados, significa que ela está com mais medo. Se ela está com os batimentos cardíacos mais leves, ela está com menos medo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e a gente vai determinar os níveis da variável independente. A variável independente é o escuro, certo? Como que a gente manipula a variável independente? Ora, a gente vai verificar o medo da criança no escuro total. Verifica o medo da criança também numa luz mais ou menos média, né? Não tão escuro. E verifica o medo da criança no claro. Então, percebam que a variável independente tem diversos níveis, né? Tem 3 níveis aí. Luz clara, luz média e completamente escuro. Então, quando ele está falando aqui no texto que uma das formas de submeter os grupos a tratamento cada grupo é submetido a um único nível da variável independente, isso significa que, digamos que eu pegue 2 grupos de crianças, certo? Se eu quero submeter elas só a um nível da variável, significa que eu vou submeter elas só ao escuro. Vamos verificar o medo das crianças no escuro e só no escuro. Então, aí a gente vê os batimentos cardíacos da criança no escurão. Então, a gente está submetendo esse grupo a só um nível da variável independente, ok? Ou, então, temos a opção de submeter o grupo a todas as condições de tratamento. Que a gente consegue manipular, esse verbo conseguir, usado nesse contexto, comunica que a VD não é passível de manipulação. Não entendi. Não entendi. Mas... É porque, professora, quando fala assim, é a variável que a gente consegue manipular, parece que a variável dependente, ela não é passível, sabe, de você mudar. Parece que é uma coisa meio que, como posso falar? Como se fosse uma característica da coisa, sabe? Eu posso mudar, por exemplo, a ausência de luz no meu quarto, mas não posso mudar a ausência de luz do sol, por exemplo. Logo, o sol não é uma variável independente. Não é disso que se trata.
Se trata de que é uma variável qualquer que eu vou manipular porque eu quero ver o resultado numa outra. Não tem a ver com conseguir, que eu consigo. Não é conseguir, é o que eu quero fazer. Eu acho que esse verbo conseguir pode fazer confusão no entendimento das pessoas quando forem para o futuro, elas chegarem, sei lá, numa prova ou fazendo o seu projeto, enxergarem uma coisa que, tipo, eu não consigo manipular isso, então não é independente. Isso não é verdade. Não, na verdade o que eu falei é que normalmente a variável independente é aquela que a gente consegue manipular e que a gente manipula. Ou não, mas eu falei do in natura, que às vezes a gente não consegue manipular. Mas quando o pesquisador ele vai colocar isso dentro da sua pesquisa, o que ele vai manipular é a variável independente. Mas eu não sei se gerou confusão não, Gustavo, mas... Enfim. Não, também não sei não. É só pra tentando prever, evitar confusões. Mas porque na minha cabeça esse verbo conseguir meio que desvirtua um pouco o conceito do que é variável independente. Mas tudo bem. Não, mas perceba que é exatamente essa ideia, né? É exatamente essa ideia de que se a gente consegue manipular, né, ali dentro da pesquisa, é a variável independente. Toda vez eu confundo. É a variável independente, né? A gente não consegue manipular as reações das pessoas. Oi, Railson. Eu tenho uma crítica que também aqui. Uma crítica que eu vi na estatística sobre esse método de correlação. No final, o objetivo desse tipo de pesquisa é você traçar uma correlação numérica, né? Usando aqueles parâmetros lá de aqueles parâmetros lá. Mas eu li uma vez que o fraco desse tipo de pesquisa é que você não consegue dizer que uma coisa causa a outra. Você pode, no máximo, sugerir que elas são correlacionáveis. Mas eu não sei se isso aplica aqui no que você está falando. Aplica sim, Railson. Porque assim, né, o que acontece na pesquisa é exatamente isso. Tipo assim, né, a gente vai falar de medo, a gente vai falar de escuro, né? Então a gente vai tentar correlacionar as duas. E a gente tem que lembrar que todos os resultados que a gente obtém, eles são sempre estimativas. Nunca são necessariamente verdades, né? Então pode ser que a gente encontre uma relação bacana, uma correlação bacana entre medo e escuro, mas pode ser que esse medo não necessariamente tem a ver com o escuro e tenha diversas outras variáveis que estejam influenciando na reação daquela pessoa, entendeu? Só que nós, como pesquisadores, a gente não consegue de forma alguma conseguir mensurar todas as variáveis que estão aí de alguma forma influenciando na reação na reação comportamental daquela pessoa, entendeu? Então assim, a gente fica nessa dúvida aí, nessa disputa aí sempre como pesquisador. Se, no final das contas, será que eu consegui esse resultado por causa disso? Ou será que foi por alguma outra coisa aleatória que surgiu no meio do caminho? Então é por isso que a gente se segura em diversas fontes de correlação estatística e etc, para conseguir garantir que tem sim, alguma coisa a ver tem. Alguma coisa a ver tem. Mas assim, LBM. Sim, entendi. Mas é basicamente isso. Inclusive essa é uma preocupação muito grande, inclusive com os construtores de instrumentos psicológicos, né? Como vocês estão vendo em avaliação psicológica, os construtores de instrumentos, né, eles sempre se preocupam com essa questão de tipo, será que o meu instrumento está medindo mesmo esse construto aqui que eu escolhi, ou ele está medindo qualquer outra coisa aleatória? E aí lá vai o construtor de instrumento, o psicometrista, o psicólogo, o avaliador psicológico, enfim. Lá vai ele submeter ali o instrumento dele a diversas fontes estatísticas para dizer, não, tá medindo isso aqui mesmo. E ponto. E é isso. É bem complicado. Mas... Professora. Oi. Por que ele usa o termo desenho? Desenho? Ele fala desenho experimental. Isso tá me confundindo muito. Desenho... Ele fala...
Ele fala no início que é desenho ou projeto. Ah, é projeto, não é pesquisa. Não, pode ser os dois. Pode ser tanto desenho quanto projeto. É porque no desenho você meio que delimita, né? As coisas. Você, de alguma forma, você falar de desenho artístico, eu acho que é por isso, né, gente? Não sei não. Mas eu acho que é porque no desenho você justamente delimita todas as formas das coisas que você vai usar, né? Sei lá, se você for fazer um desenho técnico, né? Você vai fazer a planta de uma casa. Você precisa delimitar todas as medidas, o tamanho, o local de cada coisa, a estrutura, etc. Né? Para que esse desenho fique pronto. Então é uma delimitação, é um delineamento. É um projeto. Entendeu? Acho que eu entendi, mas ainda assim é um termo estranho. Mas pois bem, né, gente? Mas, professora, projeto, ele fala ou projeto, só que aqui eu escrevi pesquisa, porque não sei, mas pode ser projeto ou pesquisa também? Significa a mesma coisa? Olha, ele tá falando de projeto e de desenho, justamente, eu acredito que é porque Não, eu acredito que sim. Acho que sim. Eu ia falar que é porque não tem... Aí é primeiro... Que ele tá falando primeiro em como que se configura, em como que você projeta e planeja, entendeu? A pesquisa é quando você já está lá fazendo, entendeu? Já está lá configurando, pesquisando, coletando os dados. Eu acho que ele usou aí justamente a questão de projeto ou de desenho para falar sobre a estrutura, né? Para falar sobre como delinear, sobre como programar as coisas da forma corretinha, entendeu? Entendi. Aí, o Gustavo colocou aí o negócio de desenho. Desenho, projeto, etc. Então, pessoal. E aí, então, a gente tem... Percebendo esse negócio dos níveis, né, da variável independente. A luz, por exemplo. A luz clara, luz média e sem luz. Então, temos níveis da variável independente. Aí, a gente tem duas opções. Ou a gente vai submeter o sujeito a só um nível da variável independente, ou a gente vai submeter esses sujeitos a todos os níveis da variável independente, ou a vários níveis dessa variável independente, né? Então, a gente tem aí essas duas opções na hora de submeter os grupos à coleta de dados, etc. Ou a gente escolhe só um nível e submete, ou a gente escolhe... Então, por exemplo, a gente vai falar de ansiedade frente à altura, né? Então, aí a gente vai controlar aí a altura. A altura é a nossa variável independente, certo? Beleza. Aí, o que a gente vai fazer? A gente tem duas opções. Ou a gente bota... Olha, uma pesquisa super antiética aí. Ou a gente taca o sujeito em um sujeito que... A partir do pré-teste pode se evidenciar que é um sujeito com medo de altura. Aí a gente bota o sujeito no 50º andar de um prédio. E aí a gente mede o medo dessa pessoa. Ou a gente pode fazer assim, a gente faz 3 níveis. A gente bota primeiro a pessoa no térreo, mede o medo. A gente bota a pessoa no 25º andar, mede o medo. Aí a gente bota a pessoa no 50º andar e mede o medo de novo. Então aí a gente tem essas duas opções. Ou a gente escolhe só um, ou a gente faz de vários. Ou de todos. Ok? Outra coisa que a gente precisa saber para fazer esse desenho experimental: quantas variáveis independentes a gente vai usar? Normalmente em psicologia a gente usa mais de uma, porque assim como a discussão que o Railson trouxe, tudo é multifatorial, tudo não depende de uma coisa só. Então, por exemplo, eu vou falar do exemplo que o livro traz de novo, do negócio do medo do escuro, né? O medo do escuro, geralmente, não tem a ver só com o escuro em si, né? Tem a ver com o que o escuro traz, né? Qual a sensação que esse escuro traz. Então, vamos falar que o escuro tem a ver com a imaginação da criança, né? Que a criança vê monstro, vê fantasma, vê as coisas. Então, percebam aí que nós temos duas variáveis, certo? Nós temos... não, pera. Eu errei. Ou não. Agora eu estou na dúvida aqui. Não, exatamente. A gente tem essas variáveis. A gente tem duas variáveis independentes. A gente tem a variável escuro e tem a variável imaginação.
Dá pra medir a imaginação, sei lá, apresentando desenhos pra criança ali, pra gente medir talvez a imaginação dela. O quanto de imaginação ela tem dependendo do escuro e o quanto medo essas duas variáveis eliciam. Então, percebam... Tipo um teste de rochar? Tipo, o quê? Rochar? É que você falou desenhos, eu lembrei do rochar, mas não faz sentido, eu acho. Eu né? acho que encaixa, mas o rochar, ele mede personalidade, né? Ah, sei lá, mas sei lá, pra tentar ver a imaginação das crianças, não sei. Inclusive a opinião própria. Ver se elas veem, se a pessoa vê, sei lá, se a criança vê dentro do desenho, vê, sei lá, um monstro. Realmente vai medir a personalidade, não tem. Mas faz sentido, Gil, porque, por exemplo, a gente pode fazer assim, né? Vamos medir o medo das crianças frente a questões da imaginação e frente ao escuro. Então, por exemplo, a gente pode pegar e mostrar para essa criança um desenho de um monstro e botar ela no escuro. Meu Deus, gente. Conselho de ética falando. Vamos chamar de outro Albert. É o quê? É o Watson, é o próprio Watson, né? Vamos traumatizar o bebê do Albert. Exatamente. Aí você mostra o desenho de um monstro pra criança e bota ela no escuro e mede o medo dela. Coitada dessa criança, primeiramente, né? Eu acho que aí a pesquisa já se desviou completamente, porque pode ser que a criança nem tivesse medo. Mas aí, a partir desse experimento, ela com certeza vai ter medo do escuro depois. Mas aí, percebam que... Professora, Oi. tem um experimento que eu não sei de onde que eu tirei isso, mas eu acho muito interessante. Foi de um vídeo de um psicólogo que ele fala sobre o medo. Daí ele fala de um experimento que eles pegam as pessoas, não crianças, pessoas mesmo, aí mostram... Eu sempre faço muito isso. Eles pegam pessoas, não crianças. Crianças não são pessoas. Continua. Pois aí eles pegam pessoas, porque criança não é gente, mas enfim, eles pegam as pessoas e mostram um desenho assustador. Daí colocam essas pessoas pra dormir. E aí, são dois grupos. Eles mostram um desenho assustador e colocam elas pra dormir logo em seguida. E depois mostram um desenho de novo. E o outro, eles pegam... depois que a pessoa acorda, que eles mostram o desenho pela primeira vez. Uhum. E aí, tipo, tenta medir qual é a relação do sono com... Como sonhar faz você superar os seus medos. Porque a pessoa que dorme logo depois de ver o desenho pela primeira vez... sonha com aquilo, e aí da segunda vez não tem mais tanto medo, assim. Eu acho que é mais ou menos isso. Uhum, eu entendi. Nossa, mas que negócio meio antiético, né? Você mostrar um... É bem interessante. Você mostra Eu achei bem interessante. Tacar um desenho assustador pros curumim, olha aqui, assiste aqui. Tem um desenho, gente, que quando eu era criança eu morria de medo. Não sei se vocês chegaram a assistir aquele Os Sete Monstrinhos. Gente, meu Deus do céu, eu tinha muito medo desse desenho. Menino, eu morria de medo de Os Sete Monstrinhos. Toda vez que começava a passar na TV, eu saía correndo, porque eu era desesperado, que é a forma deles. E eu tinha visto uma teoria recentemente de que os Sete Monstrinhos, porque o desenhista dos Sete Monstrinhos é judeu, e aí era tipo uma representação de como os nazistas viam os judeus nos campos de concentração. E aí todos eles vestem pijama listrado, um negócio assim. Eu fiquei, gente, eu tinha razão de ter medo desse desenho, porque definitivamente... Outro desenho que eu morria de medo era aquele do trenzinho Thomas. Aquele desenho do trenzinho, minha Nossa Senhora, era um negócio que eu ficava desesperada de medo daquele desenho, era horrível. Eu acho que se quisesse medir em mim, quando era criança, o medo do escuro com um negócio de imaginação, era só mostrar o desenho do Thomas, do trenzinho Thomas lá, pra mim, antes de me botar no escuro, que com certeza meus scores seriam altíssimos aí. Que desenho horrível! Como é que a pessoa faz um negócio desse? Como é que a pessoa faz um trem de olho esbugalhado e fala assim, nossa, esse aqui vai fazer sucesso entre as crianças? Era horrível, era trauma.
Gente, vocês não assistiram não esse desenho aí do Thomas, o trenzinho, não? Eu nem lembro qual era. Trem, Thomas... Eu só escuto falar, mas eu não lembro de ter assistido. Era horrível. Era horrível. Não lembro de ter um desenho assim que eu tinha medo. É, um trem com cara, exatamente, Lívia. Era um trem com cara. Thomas e seus amigos, isso aí. E esse capiroto aí mesmo. E o pior é que eu assistia naquele canal 2, né, que passava Zubumafu logo depois. E eu adorava assistir Zubumafu. Só que antes do Zubumafu tinha o trem, o maldito do trem. E aí, às vezes, eu passava pra assistir e ainda tava passando o diabo do trem. Menina, que trem. Ah, Coragem, o cão covarde é perfeito. Eu morria de medo também, mas eu adorava assistir. Que desenho incrível, gente. E é pra criança, né? Eu tenho medo de assistir até hoje, mas eu gosto. De boneco de galinha. O de boneco de galinha era o que? Era o Cocoricó? Que eu adorava. Eu acho que esse daí mesmo. Como assim? Odeio. Eu sei a música até hoje, como é que é? Pata de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando, olha, começando, tá na hora do Cocoricó, tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita, bicharada no vocal, cantando rock rural. Gente, eu adorava. Julguem-me, eu adorava e ainda gosto. Mas eu gosto, hoje em dia eu gosto mais do Scooby-Doo, é minha paixão, gente. Eu tenho uma máquina de mistério. Eu coleciono bonequinho do Scooby-Doo, eu sou desesperada. Inclusive o nome do meu cachorro é Scooby. Eu sou desesperada pelo Scooby-Doo. Inclusive eu acho que se eu for fazer minha tatuagem um dia, uma das tatuagens vai ser dos meus gatos. E outra vai ser do Scooby-Doo. Que perfeito, perfeito. Casa Monstro. Gente, a Casa Monstro nunca assisti, sempre tive medo. Sempre tive medo. Mas enfim, isso tudo a gente trouxe a discussão, né? É engraçado, né? Que com os temas da aula vocês não discutem. Mas bote aí um Thomas e seus amigos e vocês discutem que só. Absurdo isso. Absurdo. Ai, ai. Noiva Cadáver é outro desenho que nunca me passou, é Tim Burton, né? Agora eu consigo compreender os meus ideais raciais e étnicos de por que eu nunca gostei dos desenhos de Tim Burton. Nunca gostei de nenhum, gente. Nem Noiva Cadáver, nem... Qual é o outro? Nem lembro. Esses desenhos aí desse homem aí, eu não lembro. Mas nunca gostei. De jeito nenhum. Aquele do Jack lá, daquele esqueleto lá. Sei lá qual é o nome. O Mundo de Jack. É, isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Nem de Alice do País das Maravilhas eu gostei. Achei chato pra caramba. Dormi no meio do filme. Deve ser porque todo mundo é pálido. Bom, então... Aí a gente tem como escolher o número de variáveis independentes. A gente falou do desenho, né? Justamente porque a gente estava falando do negócio de... Como é? De escolher o negócio da imaginação da criança, né? Pois é. Aí, então, a gente tem como escolher se a gente vai trabalhar com uma ou mais variáveis independentes. Aí a gente trabalha com isso aí. E aí a gente trabalha aí, vup, e é isso. A gente pode escolher uma ou mais. Mas saibam que se vocês escolherem mais de uma variável independente, é uma loucura. É um trabalho que aí vocês vão ter que fazer análise fatorial. Uhul! Quem quer, levanta a mão. Gente, eu tô travando pra vocês, porque eu estou me vendo toda travada. Um pouquinho, tava mais no início. É a internet, gente. Hoje... Tava cortando bastante no início. Hoje tá triste a internet. Tá, o controle de variáveis estranhas é realizado pelo método de randomização, balanceamento ou bloqueio, e isso tem mais lá pra frente, não tentem entender isso agora, porque nem eu entendi direito, mas a gente vai ver um pouquinho mais pra frente isso aqui, né? Mas saibam que o controle de variáveis estranhas significa o quê? Que, como eu falei, né, pessoal, a gente tenta, é a crítica do Railson, a gente tenta aí, de alguma forma, saber o que tá
que pode estar causando aquela reação na pessoa com que eu estou pesquisando. Mas, porém, entretanto, nem sempre o que a gente define e delimita é necessariamente a fonte daquela reação. Pode ter aí trocentas outras coisas que estão influenciando o comportamento e pode ser que a reação que a pessoa exibe não seja a reação que a gente estava esperando, tentando medir. Então, a gente precisa ter o máximo de cuidado para conseguir controlar todas essas coisas estranhas e que voam por aí, que podem influenciar nos nossos resultados, ok? Bom, pois bem. Ai. Ok, então aí a gente vai falar do... Não, desenhos pré-experimentais a gente não vai falar. Vamos passar. E vamos direto para os nossos desenhos clássicos. Oi, internet, tudo bom? Vamos me ajudar? Ué, como assim tá girado? Gente, como é que gira isso aqui? Cadê? Eu acho que tem que baixar, professora. Ai, e aí só dá pra girar no coisa. Ou nem assim. é uma tristeza, né? Espera aí, Deixa eu vou eu tentar. abrir aqui. Baixei. Jealousy. E, gente, hoje vai lançar vídeo novo da Olivia Palito, ó, da Olivia Rodrigo. Aquela do nada. Eu fico escutando, eu já vi um negócio no Twitter e eu identifiquei muito. Como é? Que a gente só, pelo menos eu, né, 24 anos na cara, sofrendo com os dramas da Olivia Rodrigo. Os dramas adolescentes, tipo, você não me quer mais, eu te odeio, eu vou chorar no meu banheiro. E eu, aqui calmíssima, mas chorando horrores com a música. Exatamente, a gente coloca aí, ó, pronto, nova temática de pesquisa. Vamos colocar, vamos fazer uma pesquisa sobre, sobre a imaginação, criatividade e os sons da Olivia Rodrigo. Porque a gente não passa por essas situações, mas a gente se imagina e a gente cria uma situação na nossa cabeça. Várias fanfics. Bom, então, como eu falei, né? A gente pode escolher uma variável independente ou mais. Então, a gente vai falar primeiro de quando a gente escolhe só uma variável independente, certo? Os desenhos com apenas uma variável independente têm entre grupos ou entre sujeitos e dentro de grupos. Então, os desenhos entre grupos implicam que os participantes ou sujeitos são escolhidos aleatoriamente pela população e também são aleatoriamente designados para as condições de tratamento. E os dentre grupos requerem que os sujeitos sejam submetidos a todas as condições experimentais. Neste desenho, o que é atribuído aleatoriamente é a ordem de exposição aos testes. Ou seja, seguinte, como a gente viu, né? A gente não consegue, muitas vezes, administrar, a gente não consegue gerenciar e controlar as variáveis independentes, certo? Beleza, ok. Só que nós temos duas opções quando a gente for trabalhar com uma variável. Então, vamos dizer que a nossa variável independente aqui é o gênero, certo? O gênero a gente não tem como escolher para essas pessoas. A gente não tem como delimitar em qual gênero. Hoje você vai responder esse teste no gênero tal. Hoje você vai responder esse teste em outro gênero. Não tem como isso acontecer, não tem como fazer isso. Então, a gente vai escolher indivíduos aleatórios. Vamos dizer que para falar de gênero, etc., a gente vai escolher vários indivíduos aí aleatórios, certo? E aí a gente vai distribuir os testes, o instrumento de coleta aleatoriamente também.
Então, esse entre os grupos é exatamente quando a gente faz isso. A gente vai escolher esses indivíduos aleatoriamente, sem nenhuma condição específica. Ou seja, eu não quero escolher gênero, eu quero pegar vários indivíduos aí, não importa qual gênero que esses indivíduos sejam. E aí a gente escolhe aleatoriamente e também submete eles a condições experimentais também aleatórias. Quando eu falo aleatórias, não é hoje eu vou escolher essa, hoje eu vou escolher aquela. Não, é que tipo assim, digamos que, beleza, vamos trabalhar com a luz, né? Mas se bem que a gente tá falando de uma variável só. Mas digamos que a gente vai trabalhar com a luz. Aí a gente vai trabalhar com 3 níveis da luz, né? Luz fraca, luz média e luz forte. Aí a gente vai delimitar uma ordem. Primeiro vem a luz fraca, depois vem a luz média, depois vem a luz forte. Quando a gente fala de aplicação aleatória, é quando a gente não necessariamente segue essa ordem de aplicação desses instrumentos de coleta, ou então desses estímulos, ok? Então, nos desenhos entre grupos, eu não controlo o quem. Eu não controlo quais são as categorias de pessoas com quem eu quero trabalhar, ok? Via de regra, a atribuição dos participantes está vinculada à restrição de que em todas as condições existe um número igual de indivíduos. A gente vai entender isso um pouco mais pra frente. Por quê? Quando a gente trabalha com grupos experimentais, a gente tem que ter o grupo experimental e o grupo de controle, certo? No desenho experimental, necessariamente, o mesmo número de testes de instrumentos que eu aplico com um, eu tenho que aplicar com o outro estímulo. Okay? O número igual de participantes. Então, se tem 10 pessoas no grupo experimental, tem que ter 10 pessoas no grupo controle, ok? Os planos dentro dos grupos, aí sim... Professora, Oi, tô confusa com o quê? com os projetos entre os grupos. Entre os grupos, você não escolhe, os participantes são escolhidos aleatoriamente, ok? Não tem condição. Certo. Sabe aquele artigo que eu passei pra vocês, do negócio do telefone? Mas eu não entendi. Eu não entendi a segunda parte, porque eles são escolhidos aleatoriamente, ok, essa parte eu entendi. Mas eu não entendi a parte aleatoriamente designados para as condições de tratamento. Cadê? Designados Logo depois. São escolhidos aleatoriamente pela população e também são aleatoriamente designados para as condições de tratamento. Quando a gente fala dessas condições de tratamento, a gente está falando da intervenção em si, ok? Então, vamos dizer que a gente vai falar do Dorflex, né? Não, pronto. Lembra aquele artigo que eu passei para vocês do negócio do telefone, que a gente liga para a pessoa para pedir ajuda, né? Aí, digamos que... É que eu não lembro quantas situações de socorro tinham lá. Mas digamos que tem 3 situações de ajuda. Uma é uma mulher falando, outra é um homem falando e outra é uma criança falando, ok? Nesse desenho entre grupos, eu não vou dizer, fulaninho vai receber esse tipo de ligação. Fulaninho vai receber a ligação da criança. Esse grupo aqui vai receber só a ligação da criança. Não, é aleatório, entende? É o que vier. Que vier não, né? Mas é aleatório. Então, sujeito 1 vai receber tal. Sujeito 2 vai receber tal. Não é um negócio que eu delimitei anteriormente, entendeu? Então, se fosse o negócio das ligações, por exemplo. Beleza, vamos ligar, é aleatório. Eu não sei qual é o gênero da pessoa que vai atender. E, sei lá, eu peguei ali a criança, porque a criança tava aqui, chegou antes. E aí, a criança que liga pra quem atender. Aí, quem atendeu foi uma mulher. Aí, eu vou lá e anoto. Beleza, mas eu não delimitei isso antes. Então, o desenho entre grupos, tanto as pessoas do grupo são escolhidas aleatoriamente, quanto a aplicação, a ordem da aplicação, ou qual aplicação aquela pessoa vai ter, qual estímulo essa pessoa vai receber, também não é delimitado anteriormente, ok? Nos planos dentro dos grupos... Peraí que meu computador tá travadinho. Nos planos dentro dos grupos, aí eu vou delimitar. Nos planos dentre os grupos, eu vou delimitar quem que vai participar do meu grupo. Quem é que vai receber essa intervenção.
quem é que vai... Ó, o que é atribuído aleatoriamente é só a ordem de exposição aos testes, mas os sujeitos que eu escolhi, eles têm uma delimitação. Então, vamos dizer que eu quero trabalhar só com... deixa eu pensar aqui. Quero trabalhar só com pessoas que têm problemas intestinais. Eu delimitei a minha população. Não é aleatório, não é o primeiro que aparecer. Não é quem aceitar se voluntariar, que isso normalmente acontece. Mas eu quero exatamente pessoas com problemas gastrointestinais. Inclusive eu sou a primeira da lista, porque vários problemas gastrointestinais que só se agravam a cada dia, gente. Qualquer dia desse eu vou estar sobrevivendo de Buscopan e... Qual é o nome do outro que eu tomo? É gastro... Não, é domperidona. Em breve. Aguardem. Meu Deus, gente, o scanner do meu trabalho é muito ruim. Esse livro, infelizmente, eu não achei em canto nenhum gratuito. PDF, Piratex. Aí eu tive que piratear ele pra vocês. Mas o scanner do meu trabalho é muito ruim. Ele corta as coisas e... blá, blá. E escanear livro já vira a luta, né? Mas está aí. Tá dando pra ler. Então a gente segue. Bom, então vamos primeiro ver o plano entre grupos. Os planos em grupos independentes envolvem a presença de 2 ou mais grupos, cujos elementos devem ser A. Os grupos devem ser escolhidos aleatoriamente, como eu falei. O negócio do telefone, eu liguei, quem atendeu participou da pesquisa, quem não atendeu não participou. Então, o gênero das pessoas que participou foi aleatório, foi quem quis, quem atendeu a ligação, ok? E foram aleatoriamente designados para os diferentes níveis da variável independente. Então, vamos falar o negócio da luz, né? Eu quero fazer uma pesquisa sobre concentração e luz, dependendo da luminosidade. Aí, olha só, gente, olha só a ideia, muito boa, muito boa. Aí a gente vai fazer um teste de concentração com a pessoa, sei lá, uns cálculos aqui, cálculos matemáticos. Antes da pessoa fazer os cálculos matemáticos, a gente joga um flash de luz na cara dela. Taca-lhe o flash, puf. Pessoa, aquele flash de câmera que a gente fica assim, ó, sai na foto com os olhinhos fechados. Aí, beleza. Aí a gente taca os testes matemáticos depois do flash de luz. Para outro grupo, a gente vai tacar um flash médio. Não vai ser um flash tão grande de luz. Taca o flash médio e dá o teste matemático para a pessoa fazer. Aí a pessoa vai lá, tchup, 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 e responde. Para o terceiro grupo, a gente vai... não vai botar flash nenhum. A pessoa vai ficar sem flashes, sem iluminações e ela vai só escrever. Vai só fazer lá o teste. Agora, eu não delimitei quem é que vai participar do flash de luz mais alto. Foi aleatório. Se, sei lá, eu saí na rua, perguntei, menino, com licença, se eu te der R$10, você participa de uma pesquisa? A pessoa fala, opa, agora uma coxinha e um refri. Nesse instante, principalmente se for universitário, menino, o universitário aceita ser cobaia de qualquer coisa. Principalmente se envolver certificado e dinheiro. Ou lanche. Um dos três, se envolver certificado, dinheiro e lanche, o universitário tá lá já tá na porta. Menina, onde é que tu tá vendo essa coxinha e refri R$15, pelo amor de Deus? Olha, na tia lá do... vocês sabem a história da tia capitalista? A tia capitalista da universidade? Augusto Nice, eu não sei como é que fala, mas escreve assim, ó. Guinice. E Arrigo Pedon. Gente, a tia capitalista da UFRR é porque assim, né? Os processos de licitação de lã... Eita, eu tô falando isso, eu vou já parar de gravar. Vai que né?